Gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente do formato do meu canal, né? Que é estilo de vida, eu sempre posto no cotidiano, né? E tal. E hoje eu vim falar sobre a minha religião. Porque algumas pessoas que me conhecem pelo Instagram ou que começou a me seguir agora se inscrever no canal agora não sabem. Mas eu sou evangélica protestante. E eu vou contar um pouco pra vocês sobre a minha religião, tá, gente? Foi assim. Quando eu era pequena, assim, né? Tipo, 6, 7 anos, a minha mãe levava a gente pra igreja, Assembleia de Deus, pentecostal e tudo. Mas eu não entendia, porque como, né, eu frequentava a igreja católica, assim, de ir à igreja católica, tanto que na primeira vez que a gente foi na igreja, a gente fez o sinal da cruz. E as pessoas ficavam olhando pra gente, assim, sabe? Tipo, e a gente não entendeu, né? Porque que eles ficavam se era uma igreja. Porque a gente aprendeu assim. Mas depois, né? Conforme a gente foi frequentando com a minha mãe, a gente foi percebendo que era outro tipo de igreja, outro tipo de doutrina, né? Enfim. Mas assim, até aí eu também não conhecia muito sobre a igreja evangélica. E quando foi com 11 anos, a minha tia, eu morei com a minha tia Deja, beijo minha linda, eu te amo. Ela me criou, me educou e tudo que eu sou hoje eu devo a ela, entendeu? Porque ela que me deu muito da base do que eu sou hoje, assim, de muitas coisas. Que minha mãe, né, ela vivia, tipo, viajando de Minas pro Rio, do Rio pra Minas, porque ela tinha o meu padrasto, né? E tinha a Mônica, então ela ficava... A Mônica é minha irmã caçula. Ela ficava nessa, né? Nessa indecisão aí. Rio, Minas, Rio. E nesse meio tempo eu fiquei morando com a minha tia Deja. E foi aí que eu conheci a Igreja Batista, em Renovação Espiritual de Pebetá. E eu comecei a ir lá, gostava muito, porque era bem jovem, né? Quem já é batista sabe que a Igreja Batista é uma igreja jovem. Tinha muitos jovens, a gente adorava, cantava hinos legais, hinos que, né, a gente animava e tal. E na Assembleia não podia aplaudir, um glória, um aleluia aqui, olha lá, né? Então era bem limitado. E a Batista era diferente, eu me identifiquei muito com a Batista. Porém, eu ainda não tinha aceitado Jesus, eu tinha 11 anos. Mas eu frequentava, né, com a minha tia, participava dos adolescentes e tudo. Inclusive até participava do grupo de coreografia do adolescente, que eu amava e amo até hoje fazer coreografia. E inclusive eu tenho um canal, gente, de coreografia, que é a Expressão Profética da minha igreja, que eu tô atualmente. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem. Mas voltando, né, eu gostava, mas eu ainda não tinha conhecido a Deus, mas eu gostava muito de estar ali. Eu ainda não conhecia o que era Deus, o que era Jesus, entendeu? Eu ainda não tinha tido a oportunidade de aceitá-lo, assim. Porque não adianta você ir à igreja, você ser filho de crente. Se você não aceita Jesus de coração, não fala com a tua boca que você reconhece que Jesus sacrificou por você, morreu por você, e Ele é o único que é o Salvador, você não é cristão, você é apenas um frequentador de igreja. E até então eu também não tinha reconhecido, eu só frequentava mesmo. E aí, como eu era metade da Assembleia, metade da Batista, eu ficava meio confusa, porque na Batista era pecado usar calça, passar esmalte, usar brinco, era pecado. E na Batista não. Isso, uma criança de 11 anos era, né, eu não entendia, mas enfim, é uma série de coisas que tá ali e uma criança de 11 anos não consegue entender. Que, na verdade, nada mais é do que uma doutrina do homem, né, gente? Hoje em dia, decidi que eu tinha que ficar na Assembleia, porque, por mais que eu goste, né, que eu gostasse de camiseta, de short, tudo, a minha mãe não concordava. E eu era criança, né, gente? Eu tinha que obedecer a minha mãe, respeitar a minha mãe, entendeu? Então, eu achava que se eu ficasse no Batista, eu estaria desrespeitando a minha mãe. E aí eu decidi ficar na Assembleia de Deus. E morei um tempo com a minha melhor amiga, Mary. Beijo, Mary, te amo muito. Eu agradeço muito a Mary, a mãe dela, os pais dela e os irmãos que
me criaram assim nessa época, que a minha mãe também foi para Minas, eu morei lá um tempo, com 12 anos, eu morei na casa deles e foi assim, muito bom, sabe? Eu ver aquela família, pai, mãe, irmãos ali junto. Porque a referência de pai que eu sempre tive foi meu padrasto, mas era confuso, porque eu morei com a minha mãe, aí no outro ano não morava mais, aí era aquela... E lá não. Na Mary eu tive uma base de família de verdade, sabe? Na minha tia também, claro. E na Mary foi tipo assim, eu vi crianças da minha idade, então eu tinha mais assim, entendeu? Uma base mais forte. E aí ali eu também aprendi muita coisa. E foi ali que eu decidi, um certo dia eles me levaram na igreja deles, que era a Assembleia de Deus, e eu decidi aceitar Jesus. Eu senti no meu coração que era a hora de aceitá-lo, porque eu senti, eu sou filha de Deus, ele deu o filho dele por mim, e eu preciso servi-lo. Com 12 anos eu decidi aceitar Jesus, na Assembleia de Deus do Parque Sayonara, em Fragoso, no Rio de Janeiro. E eu aceitei Jesus ali, e foi muito emocionante. A Mary estava comigo, a Rose, e a partir dali eu fiquei nos adolescentes, ajudava as crianças, porque 12 anos ainda, né? E eu era desse tamanhozinho, continuo sendo, então ajudava as crianças. E ali eu tive a minha base mesmo. Só que, como eu ficava morando na casa dos outros, assim, morei na Mary, aí depois, acho que de um ano, a minha mãe voltou pro Rio, eu voltei a morar com a minha mãe, aí fui frequentar outra igreja. Tipo, a minha infância foi bem... não tinha nenhum alicerce, assim, sabe? Eu vivia de casa em casa, e aí eu tive influência de várias denominações, pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Universal. Quando eu era bem pequenininha, eu frequentava a Universal com minhas irmãs. Então eu tive várias aí influências, né, religiosas. Eu lembro que com 12 anos mesmo, eu frequentando a igreja pentecostal, Deus me batizou com o Espírito Santo, que é você falar em outras línguas, né? Você recebeu o dom de línguas. E eu recebi também o dom da visão, que é você... Deus mostrar pra você algo que você precisa falar pra alguém, ou que com 12 anos, né? Deus começou a me usar ali na igreja pentecostal de Parada Angélica, em Duque de Caxias. E Deus me usava muito, e eu gostava muito daquilo tudo. E aí eu ficava meio dividida, né? Entre a pentecostal, a Assembleia e a Batista. Sempre ficava dividida. Mas sempre a minha vida me levou muito à igreja pentecostal. Eu tinha esse desejo de adorar, levantando a mão e aplaudir, dar glória. E na Assembleia de Deus tradicional você não tem essa liberdade. Você dá glória, aleluia, mas só ali contido, entendeu? E na Batista você tem, mas não é igual a pentecostal, gente. Só quem vive sabe. A Batista você sente a presença de Deus, é muita adoração, muito, né? Mas igual a pentecostal, só você vivendo, pra você sentir na pele, assim, o fogo do Espírito Santo, aquele mover gostoso, né? Sair embriagada com o Espírito Santo. Só mesmo na pentecostal. Mas eu vivi muitos anos na igreja Assembleia de Deus, que eu era do Sayonara e passei pra Matriz. Minha mãe foi morar no centro de Piabetá e ficava mais viável pra mim ir na Matriz, né? Que ficava perto da minha casa, umas meia hora. E eu frequentei lá, fiquei nos adolescentes lá, não queria ir pra mocidade de jeito nenhum, já tava com 19 anos e não ia pra mocidade. Porque minhas amizades eram tudo dos adolescentes, então eu queria ficar ali, entendeu? Ou seja, eu tava na igreja não por Deus ou por mim, e sim pelas amizades. E isso é muito ruim, porque você não se entrega de verdade pra fazer a vontade de Deus. Você tá ali só pra agradar, sabe? Isso é muito triste. Por muito tempo eu vivi presa, assim, espiritualmente, porque a Assembleia de Deus tradicional, ela, entendeu, não te dá essa liberdade. E eu vivi muito tempo guardando esse dom que eu tinha, né? E com 20 anos,
Com 20 anos, com 18 a minha mãe faleceu. Eu fiquei um tempo na igreja, mas infelizmente eu me vinha a desviar. Aí eu desviei, fiquei no mundo, né? Vivi experiências no mundo muito tristes. E eu sentia muito vazio. Eu morei sozinha, inclusive, nessa época. E eu sentia muito vazio. E eu sentia que o diabo, ele queria me matar. Porque é isso que ele veio, né, gente? Pra matar, roubar e destruir. Então ele queria mesmo destruir a minha reputação, a minha vida, né? Tanto com a minha família, que eu briguei com as minhas irmãs. E a gente nunca foi de brigar feio, assim. E aí eu briguei, infelizmente, briguei com as minhas irmãs. Estava num momento muito triste. Meu namorado... eu terminei com meu namorado na época, né? E era uma relação muito forte. Eu acabei sofrendo com isso. Juntou o desprezo dele, o desprezo da família, a falta da minha mãe. Então eu fiquei mesmo com um vazio muito grande. E eu cheguei até a pensar em... Não em me suicidar, né, gente? Mas eu cheguei a pensar assim, vou largar a mão, vou me jogar no mundo e vou deixar o diabo fazer o que ele quer. Maravilhoso e misericordioso, que mesmo com tudo que eu fiz, assim, de errado, Deus, ele usou a minha prima Cleide pra me chamar. Ela sempre me chamou pra morar em São Paulo e eu nunca... Não vou levar minha mãe pra ir morar em São Paulo. E aí ela me chamou pra vir morar em São Paulo e no momento a minha tia foi fundamental, assim, na minha decisão. Ela manda, olha o que o diabo tá tentando fazer com a sua vida, ele quer te destruir, ele quer acabar com você tá tendo uma oportunidade de mudar o seu quadro. E é por isso que eu falo, assim, a minha tia, nossa, a minha tia é minha mãe, assim, gente. Porque ela foi fundamental em muitos aspectos da minha vida, sabe? Espiritual, sentimental, tudo. Ela sempre me aconselhou, sempre me ajudou muito, assim. E por isso que eu amo muito. E eu decidi, então, ir pra São Paulo. No caso, vim, né? Eu tô morando em São Paulo. E quando chegou aqui, gente... Foi, assim, difícil no início, saudade da família, de Piabetá, que era outro mundo, né? São Paulo é completamente diferente. 8 horas, tá todo mundo dentro das suas casas, com as portas fechadas, não tem ninguém na rua. É totalmente diferente, é outra realidade. E foi difícil pra me acostumar com isso. Mas eu fui à igreja, era a Igreja Vida Renovada, né? Do Baeta Neves, presbiteriana. E a igreja presbiteriana, ela tradicional, é uma outra doutrina que eu não conheço, mas essa que eu sigo, ela é uma igreja que ela tem um pouco da assembleia, assim, da doutrina assembleiana, mas ela não te proíbe, assim, sabe? Você pode usar sua calça, mas sempre você pode se vestir normal, como qualquer ser humano. Ela é pentecostal, você pode aplaudir, dar glória a Deus, você pode dar lugar. E ali realmente eu me encontrei na Vida Renovada. Me encontrei lá, essa é a palavra. Falei, essa é a igreja que eu vou escolher pra minha vida, assim. Eu vou seguir essa igreja. E aí eu tive várias experiências com Deus lá, mas infelizmente... né, eu comecei a trabalhar à noite, parei de frequentar os cultos, fiquei muito fraca espiritualmente, desviei. Aí conheci o Everton, desviada, a gente namorou 1 ano e se casou. Mas eu sentia um vazio ainda. Eu falava, Deus, eu preciso voltar. Eu sentia vontade, mas o inimigo sempre dizia, não, você não é digna, sabe? Você não é... Ninguém vai te aceitar, as pessoas vão te olhar torto, as pessoas vão te humilhar lá. E Deus foi tão bom que um certo dia eu tava na Cleide. Acho que foi no aniversário da Nathalie. E a filha do pastor, a Sara, minha amiga, beijo, Sarinha, ela tava lá e o diabo botou uma seta no meu coração, assim, fechou meu coração pra ela. A gente era muito amiga, mas na época a gente né, teve não sei o que aconteceu, que o inimigo botou uma barreira entre a gente e meu maior problema de voltar pra lá era ela.
Mas no dia que eu fui lá no aniversário da Nathalie, a Sara tava lá e ela abriu os braços pra mim, me abraçou, sabe? Naquele momento eu senti que era tudo coisa do inimigo mesmo, pra me afastar da igreja. Que ela não tinha nada contra mim, assim como eu nunca tive nada contra ela. Era sempre uma coisa que ficava. E ela, vai na igreja, eu vou te esperar lá. E me dando o maior apoio de eu ir pra igreja. E quando eu fui no culto e não tive a oportunidade, o pastor não fez o apelo, porque o culto acabou tarde. Mas eu tava indo na campanha da tarde, na tarde da benção, e eu tive a oportunidade de voltar pra Jesus no culto da tarde. E tô aí, graças a Deus, né? Já há muito tempo já. E voltei firme e forte. Agora, por mais que o inimigo lute todos os dias, eu vou lá, oro, eu peço a Deus força, eu jejuo, eu oro, eu busco, eu coloco um louvor. Quando vem um desânimo muito forte, eu abro um vídeo e Deus fala comigo no vídeo. E eu tô aqui firme e forte, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você tem chamado, se você sente que Deus ele tem algo com você, não desista, permaneça. Por mais que pareça difícil, não é difícil, gente. Segura na mão de Deus, sabe? Como aquele louvor. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus que Ele é contigo, entendeu? E vai com Deus. Olha, seu foco tem que ser Deus e não o homem, amém? Então, esse foi o meu vídeo sobre a minha conversão. Eu sou evangélica desde os meus 12 anos, sou muito feliz. E se você não conhece Jesus, eu te convido a conhecê-lo e aceitá-lo como seu salvador, porque Ele quer mudar a sua vida e Ele tem grandes obras para fazer com você, tá bom? E muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Ficou longo, mas eu queria dividir isso com vocês. E é isso. Muito obrigada, gente. Um beijão pra vocês e deixa o like. Tchau.